Cada um de nós traga a sua atenção para o aqui e para o agora. Isso. Fazendo algumas respirações profundas e... Isso. Sentindo os pés aqui neste chão, nesta sala. Se apropriando das suas pernas e das sensações das pernas, o calor do sangue nas pernas, a densidade dos músculos, a pulsação da matéria, se apropriando das suas pernas, quadril, aqui agora, nesta cadeira, e em nenhum outro lugar. Vai incluindo e trazendo a sua atenção para as costas, barriga, peito, como se você se apropriasse de cada célula sua, cada fibra muscular, aterrissando no aqui e no agora, como se o espírito, de repente, desacelerasse e começasse a pousar, entrando no corpo físico, encostando na cadeira, no chão, preenchendo as mãos, os ombros, os braços, a cabeça, preenchendo todo o couro cabeludo. Quanto mais presente você se encontra, você também inclui uma segunda sensibilidade e atenção na região do peito, abrindo a janela do peito delicadamente, suavemente. O coração presente é o coração disponível para afetar e ser afetado. Então, como quem suavemente coloca um dedinho, às vezes dos ombros para trás, ou visualiza a região do centro do peito tornando-se mais macia, suave e sensível. Você se dá conta de que lá no fundo, 2 a 3 dedos para dentro do peito, existe um lugar de uma sensibilidade atemporal e você pode sentir-se aberto ao mesmo tempo em que continua aterrissado nesta cadeira e neste chão. Então, suavemente, como se a tua mente, a partir do terceiro olho, começasse a visualizar o nascer ou o pôr do sol no alto de uma linda montanha, daquelas que você olha a 180 graus e enxerga lá longe, no mais profundo silêncio. Então, presente aqui, nesta cadeira, nesta sala, nas sensações deste corpo, permitindo ao coração ser suave, aberto e presente, com clareza nos teus olhos, eu te convido a lentamente, sabendo em que no momento em que você for abrir os teus olhos físicos, uma parte da sua energia e atenção vai sair pelos olhos físicos e pousar sobre os objetos e pessoas desta sala. O teu trabalho é, ao abrir os olhos, permitir que você inclua e faça contato com o mundo lá fora, sem perder esse lugar que encontrou aí dentro. Não é uma troca, mas sim uma ampliação. Então, cada um no seu tempo, do seu jeito, do seu ritmo, ancorando-se nas sensações, te convido a abrir os olhos lentamente, mantendo aí dentro as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, a mesma clareza. Pois o que faz parte do nosso exercício
não é ao abandonarmos ou sairmos do nosso mundo interno, da nossa busca, ao entrar em contato com o mundo material, com a terceira dimensão, com o mundo aqui fora. O grande trabalho envolve manter cada vez mais a mesma qualidade do ser que eu encontro no meu silêncio, no alto da montanha, onde o que quer que seja. E muitas vezes, ao abrir os olhos, eu percebo que um pouco daquilo é perdido. E aí eu volto para as sensações, para os sentimentos, e vejo como eu posso estar no mundo lá fora, me movendo, falando, e ao mesmo tempo estar no mesmo lugar de presença física, emocional e mental. E assim, cada um de nós aterriza aqui, neste momento do tempo. Quando a gente olha para esse sistema, a gente está olhando para uma condensação de múltiplos conhecimentos, práticas e aplicações que, em última instância, se a gente voltar para as raízes, tinham um único objetivo: a alquimia interna de quem você é. E a gente pode falar isso metaforicamente, encontrar a Deus. Um Deus que não está fora de você, mas ser a imagem e semelhança de algo que você encontra aqui dentro de você. Quando os padres e madres do deserto, muito importante dizer, eram homens e mulheres, se juntaram na região principalmente do Egito, não só em São Macarthus, mas em um monte de lugares diferentes, para se dedicar a essa exploração da minha humanidade e da minha relação com Deus, o trabalho era todo voltado para dentro de si. Era um trabalho que envolvia transformar-se. E hoje o nosso trabalho aqui, dentro de todos esses movimentos, envolve um pouquinho do que a gente tem feito no que a gente chamou de a jornada das virtudes. A gente poderia abrir esse espaço e ir para infinitos lugares, seria uma delícia. Mas hoje, dentro do tempo que nós temos, o que eu quero trazer para vocês, especificamente, é o trabalho sobre o nosso coração, no que diz respeito às virtudes. Muitos de nós aprendem o Enneagrama e entendem a ideia de uma personalidade e uma essência. Nada no universo espiritual contém duas dimensões somente. Toda dualidade presente é criada pela mente humana. Não existe uma personalidade, uma essência. Existe uma espiral infinita de ascensão ou de queda. A nossa energia ela se expande, se torna cada vez mais ampla, ou ela se densifica a ponto de eu viver uma fixação naquilo que acontece dentro de mim. É claro que como modelos são interessantes para a gente olhar para um lado e para o outro, mas somente o homem criaria uma teoria na qual haveria uma dualidade. E dentro desse sistema existe uma coisa muito bela. O Enneagrama, seja os padres e madres do deserto, seja em Gurdjieff, olhando para centros de inteligência, seja em Ichazo, que de fato faz a grande alquimia de colocar os pontos nos seus devidos lugares. Lembrando que Ichazo nunca trabalhou com tipos, essa criação foi do Cláudio Naranjo, e lembrando que Cláudio Naranjo trabalhava com neuroses, e portanto trabalhava com fixações absurdas de um movimento energético. Ichazo trabalhava com 108 enneagrams, 108 variações possíveis do que essa mandala energética poderia fazer. Naranjo pegou 4, paixões, virtudes, ideias santas, ideias iluminadas e mecanismos de defesa.
Ao longo do tempo, e aí dentro muito do nosso trabalho, acho que a maioria aqui me conhece, eu trabalho com o Enneagrama há mais de 20 anos, seja lá atrás uma história muito forte dentro do mundo corporativo, mas ao longo dos últimos 15 anos dentro de metodologias que são trabalhos internos energéticos, trabalhos de transformação, buscas, mergulhos. Isso me levou a muitos lugares, me levou a professores diferentes no mundo, me levou a, enfim, muitas e muitas buscas, seja ela iniciando lá atrás com a formação na escola da Helen Palmer, depois foram 5 anos nos Estados Unidos na formação com o Russ e Don Rizzo, depois os trabalhos com a Ginger, depois escolas de Gurdjieff na Índia, fora, depois Egito e um monte de outras coisas. Isso tem um pouco da base do que a gente vem trabalhando nesse tempo. Quando a gente olha para qualquer um desses pontos, o que existe nele é uma possibilidade, né? Vamos olhar para um ponto 6, por exemplo. Né? E aqui, quando eu chamo de raios, eu não estou falando de um tipo, eu estou falando de uma energia. É claro que quem é o tipo 6 tem muito daquela energia e contraiu e fixou ela plenamente e parou de se movimentar ao longo de algo que é vivo. Embora, como o André muito bem trouxe ontem, existem partes nossas aprisionadas em todos esses pontos dentro da nossa frequência. Mas a gente se condensa, a gente se fixa. Quando eu venho para esse lugar, eu tenho que olhar, o Enneagrama original sempre tem trabalho nos 3 centros de inteligência. Não existe um Enneagrama mental, cognitivo. Existe o trabalho alquímico nos meus centros. Então, quando eu estou nesse lugar, imagina que eu sou um tipo 6, eu tenho uma energia 6 muito forte. Aí, a principal dinâmica que eu vou viver é, nos meus 3 centros, se eu estou num espaço mais saudável, não vou falar aqui em essência, em frequência, um espaço mais saudável, o meu coração, ele está mais amplo. Ao estar mais amplo, a minha respiração é larga, ancorada na minha base, que é aquela respiração, tocando o coração que toca aquele ponto. Essa base sustenta os meus rins, tira o medo dele, comanda a minha musculatura, torna as minhas pernas mais firmes no chão, eu sinto o chão e eu sou alguém. E a minha mente clareia e eu sinto uma conexão com uma intuição. Então, o meu mental está absolutamente intuitivo, eu consigo buscar nele respostas sobre infinitas coisas. Ele não possui a dúvida, ele possui a clareza. A minha perna está firme, o meu corpo está firme e o meu coração está aberto na virtude ou vivendo uma virtude da coragem, que envolve o quê? Aquilo que o meu sentimento, meu chamado de alma mais me chama, eu vou naquela direção. Partes minhas terão medo daquilo, as minhas partes humanas, mas é como o rei que, em nome de algo maior, vai cavalgar, mesmo com a sua parte humana com medo. E eu me torno firme, eu tenho autoridade interna, eu não a projeto lá fora. Na medida em que eu vou caindo nos meus níveis de consciência, os meus centros de inteligência vão sendo afetados. Como este cara aqui tem muita energia mental, o primeiro que é afetado é esse aqui. Então ele começa a perder esse contato com essa certeza, que todo mundo já teve aqui, aquela coisa que você tem uma certeza absoluta que o caminho é para lá, mas até a tua mente racional diz o contrário, você sabe que é para lá, você sente que é para lá. Tem algo que te fala, é isso que eu tenho que fazer, é para cá que eu tenho que andar. E você toma decisões que não fazem sentido, mas elas estão alinhadas. Não são decisões reativas. Eu vou, porque senão elas teriam ansiedade. Elas não têm ansiedade. É um lugar que no silêncio e nas pernas firmes falam, eu estou morrendo de medo, eu tenho um frio na barriga, mas é esse passo que eu tenho que dar. Essa carreira que eu tenho que mudar, essa fala que eu tenho que fazer, essa finalização que eu tenho, esse chamado de alma que eu tenho que abraçar, esses chamados maiores. Conforme eu vou perdendo essa clareza, essa mente vai ficando
Perdida. E ao ficar perdida, ela vai ficando escurecida e ela perde o quê? A visão e a clareza. E aí ela se desespera. Ao se desesperar, ela começa a procurar a sustentação que ela perdeu aqui, lá fora. Que pode ser aí, dependendo do seu instinto, nessa pessoa, ou nessa empresa, ou nessa fé projetada. Eu preciso agarrar em algo lá fora, porque eu perdi a minha autoridade e minha segurança interna. Então eu preciso da sua. Me dá aqui alguma coisa, por favor. E a minha mente, por não mais ter a clareza, começa a olhar para fora para procurar se socorro, fui abandonado, ninguém está cuidando de mim, Deus não está mais cuidando de mim, então é melhor eu mesmo cuidar, porque o negócio está feio. Isso vai acelerar minha respiração, vai trazer ela para dentro, vai bombar minha adrenalina, vai fechar o meu cardíaco e vai fazer ele ficar pulsando pequenininho, na presença de uma emoção chamada, hoje, ansiedade. Mais do que o medo está presente em todos. Fraqueza ou ansiedade, que traz imediatamente fraqueza nas minhas pernas, que afeta os meus rins, como na medicina chinesa, e eu perco a base e o chão. E aí eu saio pelo mundo desesperado, sem base, sem firmeza, sem direcionamento e com o meu coração fechado. Cada um desses lugares tem uma dinâmica diferente. São diferentes o que acontece com os centros de inteligência. Conectado a uma certeza de que tudo o que é agora é para mim, um coração profundamente tocando uma alegria por detrás de todas as minhas camadas, aquela alegria que não é eufórica, que ela faz o tempo parar, a gratidão pela existência, que você recebe lágrima. Nesse lugar, sem nenhuma pressa, com o tempo parado, de repente eu começo a perder esse preenchimento do meu coração, da imensa gratidão de existir. É lá dentro. Ele começa a vazar, o meu coração começa a ficar vazio. Vazio, ele fica com fome. Ele quer ser preenchido, ele deseja se preencher, ele vai começar a buscar lá fora o que? O preenchimento dele. Que preenchimento que é esse? Do próprio sentimento de gratidão pela existência que ele perdeu. E isso vai gerar o quê? Uma certa ansiedade, que a gente vai chamar de gula, vai afetar um monte de coisas. O que tem de importante nisso? Dando o exemplo do ponto 7. A gula é o quê? Tentar, como o André muito bem trouxe, tapar o quê? Um vazio de existência. Se eu pegar as pessoas fixadas nesse ponto, elas estão fazendo 1000 coisas, mas não estão naquele lugar onde eu assentei, eu estou de frente para alguém, meu olho está tocando o olho do outro, e o universo inteiro para. Porque eu tenho medo disso, dessa intimidade. Parece que ela vai me aprisionar de alguma forma. Então eu saio correndo por detrás de tudo, de todas as coisas, e não vivo as experiências que estão ali. É aquela coisa, A gente viaja o mundo, faz 40 coisas, e de repente tem aquele momento que você está na sua casa, lavando uma louça, dia comum, olha para quem, de repente tem alguém que você ama ali parado, tudo para e aquele tempo faz... E ali você sente, eu não preciso de mais nada, não me falta nada. Quando aqui a experiência que eu tenho é, me falta tudo. Me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. E não adianta eu pegar tudo que ainda me falta. Por que me falta? Porque eu vivo tudo isso sem estar no meu sentimento, bebendo, Que é a sede e a fome. A gula traz a sede e a fome. A sede o quê? Do meu próprio coração, da minha própria experiência. Cada um desses pontos tem uma alquimia a ser realizada dentro de si, que é um processo que a gente faz dentro do 9 raios. Mas tem uma coisa aqui para o nosso tema de hoje, senão eu vou muito longe, lembra de me avisar dos horários, pelo amor de Deus, que você já viu.
A gente aprende muitas vezes que a gula é o quê? A gula é pegar as coisas. Não é a gula. Isso é muito importante sobre as virtudes, gente. A gula não é pegar as coisas. Pegar as coisas é o que eu faço para tentar preencher um sofrimento que existe no meu cardíaco. As paixões não são ações, elas são sofrimentos do meu cardíaco. Por isso que elas estão posicionadas no coração. Elas não são ações. Então aqui, o meu coração, vazio do meu próprio sentimento, fica desesperado. O que eu faço para tapar esse sofrimento? Tento enfiar tudo para dentro. Mas não é a ação que é a gula, mas sim a cruz mística da paixão. O que é a paixão? Desde os primórdios, uma forma de sofrimento do coração. Temos formas diferentes de sofrimento. Meu coração, como memória de violência, petrificou-se, endureceu-se, morreu, está em contato com a morte, criou camadas e barreiras, se objetificou, virou uma pedra. E é isso que acontece de verdade, isso não é uma metáfora, energeticamente é isso. O que eu faço então se eu estou experimentando a morte dentro de mim? Eu vou atrás da intensidade da vida, só que eu não vou com o meu cardíaco, eu vou com o meu impacto, que é uma mistura da minha energia física com a minha energia mental. A luxúria, o que é, de certa forma? É eu emprestar energia física e empurrar. Mas, na verdade, o meu coração está fechado. Eu estou com medo de ser violentado novamente pelo mundo. E aí, o que eu faço? Eu empurro. É só um sintoma de algo. E aí, as diferentes formas do coração, de sofrimento. Meu coração amargo, com uma bile de fígado, remoendo, não uma raiva, mas uma mágoa, uma má água do coração, misturada com uma raiva que me autoconsome, que me joga no meu mental, e ao fazer, me prende a um evento específico, no qual eu fico ressentido e revivendo, e não deixo ele ir embora de jeito nenhum. Porque isso aqui é um combo, né? Tudo vem junto. Se eu estou com sede, com fome, de desespero, minha mente tem que me ajudar a tapar esse sofrimento. O que ela faz? Ela está tentando tirar uma dor de mim. Se eu venho aqui, tudo fica eu não estou sentindo meu coração, minha mente faz o quê? Objetifica. Preto no branco concreto, só o que eu encosto a mão é que é verdade. O sutil não existe. O que ela está tentando fazer? Me tirar desse sofrimento, da perda do contato com tudo isso. E assim vai. E assim a gente vai por todos os caminhos. Cada um desses pontos experimenta, diante dessa forma de sofrimento, uma ação, algo que acontece no mental, algo que acontece no corpo físico, dentro da bioenergética, algo que acontece nos campos. Muito bem. Para que nos serve tudo isso? Tem muitos anos que eu conduzo um dos nossos retiros, e tanto 9 raios como espiritual, que envolve essas práticas e tal. Só que sempre eu fico me perguntando, e depois? E depois disso? Né? Acessar uma graça, o amor incondicional, a verdade mais profunda de quem eu sou aqui no meu coração, esse lugar da santa beleza, do equânime, essa coisa que seja no mental, acessar registros acásticos, ou acessar a abundância, o que quer que eu consiga acessar aqui. O trabalho do Enneagrama não é sobre os acessos, mas sim o que você consegue transformar em você a partir dos acessos. E aí tem uma coisa muito importante. A virtude não é uma essência. A virtude é uma
prática. Existe uma diferença entre a graça, o amor incondicional, que eu acesso quando eu entro no 2 e mergulho lá no fundo, e ele abre, e eu me fundo com o todo, e eu sou só amor, não tenho mais nem self. Legal, muito bom, mas isso não é a virtude. A virtude é a sua prática disso quando o teu coração humano te trouxer o orgulho. A virtude da serenidade não é o acesso à serenidade, é no dia quando a raiva subir, naquele momento, por isso que se chama praticar a virtude, alguém se torna virtuoso. Não é só uma bênção, que está aberta para todo mundo acessar. As camadas a gente vai você acessa. É maravilhoso, com a música, com a natureza. Mas não é esse o trabalho. O trabalho é o que você faz diariamente para, no momento em que o veneno vier, a medicina é aplicada. Ou seja, a prática da virtude, ela sempre vai te dar um certo trabalho. Então, no momento em que a gula me vier aqui, e eu já tenho consciência para perceber que se eu estou ansioso demais, é porque tem alguma dor ou algum medo que eu estou evitando de viver, mesmo que eu não o veja, e aí eu tenho vontade de tapar essas coisas todas, e ali eu vou tentar entrar no meu coração, invocar um lugar de uma presença maior, sentir o que de fato está lá. Aí eu estou praticando a sobriedade. E eu vou praticá-la, até que neste momento eu trouxe, vamos dizer, uma parte do céu para a terra. E eu me transformei naquele momento. Só que o que acontece se você torna essa prática uma prática? Se você faz isso um dia, no outro, daqui a pouco você está fazendo mais, você vai realizando no teu coração uma alquimia. E ele vai se transformando energeticamente numa versão que tem mais sobriedade. Como natural já virou o seu, você subiu uma oitava. Isso eliminou a sua gula? Não. Eliminou um outro estágio de sobriedade que você pode atingir? Não também. Mas, de tanto praticar, se tornou seu novo normal. Aí sim, você está fazendo a conversão da paixão em virtude. E por quanto tempo você vai fazer isso? Para o resto das vidas. Eu botei um S. E aí tem uns 2 a 3 anos, que principalmente depois do espiritual, que eu tenho me colocado... Como essa coisa pode ser usada? Por quê? Porque não é para a gente ter só uma experiência. A gente está falando de um instrumento para todos os dias se tornar um espelho do meu crescimento psicoespiritual. E eu comecei a fazer bastante esse trabalho comigo. Por alguns anos, esse mesmo trabalho eu fiz naquele ponto. Depois eu fiz naquele ponto, que foi o segundo que mais me pega, o que mais me sequestra no meu veneno. E ao longo dos anos eu vou fazendo. E esse ano a gente fez uma coisa ousada, que eu queria fazer há um tempo, que foi juntar um grupo durante 9 semanas e fazer uma jornada das 9 virtudes, que seria uma semana inteira, cada um do grupo inteiro, a gente estava uns 40, eu conduzi 2 a 3 horas por semana, a pessoa identificaria em que momento a gula está sequestrando ela ali no dia, naquele momento, pelo corpo, e aplicaria a medicina dela ali naquele momento. 1 semana. E a gente tirou algumas conclusões muito incríveis. Primeiro, que não dá para fazer em 9 semanas. Ponto. Porque às vezes na segunda semana você pegou um negócio muito forte, você já pifou, você já não consegue para a terceira semana. Você fala, posso continuar nessa? E a gente descobriu algumas coisas.
que cada pessoa, pelo menos, tem 2, 3 venenos desses que são muito fortes. Claro, o do tipo acaba sendo meio óbvio, mas nem sempre naquele momento do tempo é o mais forte. Depende de momento de vida, depende de espaço, depende de frequência. Quantas pessoas que eu estou trabalhando, por exemplo, em assumir um chamado de alma, trabalhando de ponto 6, é de identidade, jornada do herói, de aceitar o chamado. Quantas pessoas eu trabalho aqui, às vezes, no Enneagrama ou no mundo que é uma coisa se você tem coragem, escuta a tua real verdade de quem você é, porque você está com medo de botar isso para fora e ser jogado, né? Então, depende do estágio, essas coisas vão mudando. Claro que tem, né? Pontos e flechas acabam sendo meio coringas. E depende muito do quanto você já trabalhou em cada ponto. Hoje, para mim, o meu trabalho nos últimos anos foi muito mais sobre a ira do que sobre a gula. Mas eu trabalhei muitos anos sobre isso. Não que ela me pega sim, mas deixou de ser uma coisa que virou uma questão, né, maior. E outras vão surgindo. Às vezes é aqui que vem. Esse ano passado veio uma dinâmica do nada, onde eu fui olhar para dentro do que realmente era real e o que não era real, né? A vergonha por detrás, ou assumir as coisas, enfim, e por aí vai. Outras coisas que a gente percebeu que é muito útil. Uma das coisas que eu fiz foi o seguinte: eu gravei áudios de 10 minutos para aplicação das medicinas. Então, quando a pessoa sozinha não conseguia, ela põe o áudio e aquilo é invocado dentro dela. Elas começaram a fazer isso. E as coisas começaram a mexer bastante. Porque a gente não está falando de um momento, a gente está falando de você fazer isso tantas vezes até que se torne uma reprogramação neurolinguística, uma linguagem, ou se torne um novo momento, uma alteração energética, você muda mesmo. E por que eu gosto de fazer isso? Porque é isso que é esse trabalho. E aqui falando só das virtudes, né? Esse trabalho sempre foi um espelho de algo para você ininterruptamente ficar fazendo o seu caminho espiritual. Agora, o que é o seu caminho espiritual? Não é só ficar acessando as coisas. Senão não existiria uma existência, uma vida, a matéria. O mundo encarnado não é um engano para você ter que sair dele. Não faz sentido nenhum. Você teria que ir contra a perfeição do universo, contra a vontade divina, contra o santo plano. Não faz sentido. O ponto 9 é o ponto da encarnação. Né? Aqui é o ponto da onde você sai do corpo, santo. Aqui é o ponto da encarnação. Aqui é o ponto que te diz: a experiência espiritual é no corpo físico. Não é em nenhum outro lugar, é aqui agora. E aí eu preciso da gula para eu poder praticar a sobriedade. Se eu não tiver gula, eu não consigo praticar. Terceira força, eu preciso de um desafio que se apresenta. Um gatilho externo, pode ser qualquer um, veio no meu coração, para que eu possa então fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Ir no meu coração e construir dentro dele, escolher um sentimento novo, difícil, que é estar sóbrio, me dá trabalho. Só que ao treinar isso, o que eu fiz? Estou mais perto de Deus, estou me construindo. E eu desejo que a próxima gula venha em breve, porque ela vem desse tamanho e eu tenho que levar minha capacidade de sobriedade para essa. Ela vem desse tamanho, eu tenho que levar. Tem uma perfeição no encontro disso. Não existe escuro e claro, personalidade e essência. Existe, como na própria lei base da alquimia, né, o encontro entre as polaridades. E no meio deste encontro, o que eu desenvolvo? A consciência, a prática. E aí eu vou me lapidando. E essa bagunça toda chamada vida, no final das contas, em grande parte, é isso. Eu prefiro acreditar que uma outra parte é só um belíssimo presente que a gente ganha. Mas em grande parte é isso. Você não deseja parar de ter desafios, porque senão você não cresce espiritualmente. Então,
aqui, quando a gente volta para o original deste trabalho, ele envolve, então, essa, diante da minha humanidade, que não é ruim, tá? Eu não quero terminar com a minha gula, nem com a minha ira, isso é ser humano, não existe sair daqui e ir para outro lugar. Isso é uma ilusão mental humana. Não existe isso. Existe sim, diante destas coisas e desafios da humanidade, com aceitação sobre ela, aquilo que eu posso praticar e subir em relação a isso. E aí, o que eu vou convidar a gente para fazer? Ao som da música. Dá para a gente usar a música. Eu vou convidar a gente para explorar pelo menos, pedacinho dessas práticas que a gente tem feito aí, para que a gente consiga ter esse contraste dentro de nós, para que você possa entender pelo menos um pouco daquilo que a gente tem feito aí, que eu tenho feito há muitos anos, que eu tenho colocado dentro desse trabalho aí onde as virtudes podem ser práticas diárias de refinamento do meu coração, de transformação. Porque eu quero que daqui a 1 ano, 2 ou 3, meu coração seja uma condição mais sóbria e presente. Mas não que eu atingi uma iluminação, ou essência, ou sei lá o quê. Eu realizei aqui agora. Enquanto eu converso com você, enquanto eu jogo futebol, enquanto eu vou na minha empresa, enquanto eu falo com as pessoas, enquanto eu brigo lá para fazer um negócio, uma venda, enquanto eu vou lá falar com os meus filhos. É isso que é trazer o céu para a terra, né, de certa forma. Quando a gente tem qualquer instrumento que nos tira daqui para algo, a gente está negligenciando o ponto 9. A gente está fazendo o que se chama de bypass espiritual. A gente está entrando em dissociação. O Russ Hudson fala uma coisa que eu gosto muito, que é assim, ele brinca, não é uma brincadeira, ele como um bom 5, acha que quase todo mundo é burro. Mas ele tem uma coisa que ele diz assim, que é: metade das pessoas que se acham iluminadas estão dissociadas. E aí, dissociado é tranquilo, nada te incomoda, você fica de boa, tá de boa. Mas não é esse o trabalho, quando o Gurdjieff fala, estar no mundo sem ser do mundo. Isso aqui está tudo certo como é, a vida como ela é. Mas é eu me lapidar aqui, a partir desse lugar. E dentro assim, só das camadas aqui do nosso coração, né? Aqui tem uma coisa muito legal. Para quem está acostumado a prestar atenção na energia em volta do coração, existem camadas que você vai se aprofundando, né? Se eu pego, por exemplo, um 3, ele não habita as camadas internas. Ele está 2, 3 centímetros para fora com a energia ao redor. Coração vazio. Aí, com o coração vazio, eu me torno alguém que é corpo e cabeça. Vira um belo estrategista com ação, tentando preencher um coração de fora para dentro. Energeticamente, se entrar lá dentro, meu coração está vazio, pelo amor de Deus, né? É estranho isso. Então, eu sinto isso. Outros, por exemplo, né, se eu for pegar um ponto 2, quando está viciado, o coração opera um pouco mais pela frente, mas não toca muito nas costas. Nas costas é onde está uma dor mais profunda. Quando ele faz esse movimento, ele abre. Lá atrás, rasga, enfia uma faca, abre lá na ponta. E abre mesmo. Se você estiver ali, o trem abre e abre forte. Então, o que a gente vai fazer agora nessa primeira prática? A gente vai chegar perto do nosso coração. Não dá para eu chegar no coração sem estar ancorado nas sensações do corpo, tá? Senão eu me perco nele. Eu viro um refém emocional. Eu me perco nessa linha sem a terra, que não é bom. Mas se eu estiver ancorado, o que eu faço é entrar no meu coração, num primeiro momento, ali. Sabe aquela pessoa que fala que não sente nada? Tem, né? No 9 raios tem isso. A gente abre as frequências, tem a pessoa que chega os emocionais. Então, essa pessoa é mais perigosa para a gente fala.
Porque, na verdade, ela está com aquele lugar congelado. Não é que ela não está sentindo nada, mas são tantos traumas emocionais que ela entrou em congelamento. E aí, a gente está nessa camada mais de fora, que é da insensibilidade, né? Aquele quadradinho marrom. Alguns se defendem pela insensibilidade. Se eu mergulhar um pouco mais, eu chego na paixão. Detalhe, não a paixão da ação. Porque assim, gente, quando eu faço a gula, o que eu estou evitando? Sentir a dor que dói a gula, o sofrimento. Se eu parar de fazer e entrar, eu vou sentir esse negócio. E ele vai doer. Mas isso já é uma prática química de transformação. Esse negócio vai doer aqui dentro. Ele está só na camada externa. Se eu mergulhar ainda mais fundo, eu encontro esse ponto onde entrou lá no fundo, abre o céu ao mesmo tempo. É como entrar aqui no 2. Entrei no meu amor incondicional, na hora abre o amor incondicional na sala inteira. Frequência abre dentro e fora. E aí a gente tem as visitas, né? Os anjos, arcanjos, energias, pontos. Porque nós abrimos aqui dentro de nós esse campo como um todo. Então o que a gente vai fazer é explorar esses lugares aí um pouquinho diferentes aí. Acho que é isso por hora. Então, como cultivar de virtudes, né? É um cultivar. 8, cultivar de um coração vulnerável. Está lá a Camila caindo no dia a dia dela, o que vai querer fazer? Tchá! Coração endurecido. É uma resposta para a vida normal. Naquele momento em que eu ia dar resposta, eu vou trabalhar para ficar um pouco mais doce, e tentar responder com um pouco mais de doçura. Essa é a prática da inocência. É prática da inocência. Não é simples e óbvio. É uma prática. E aí cada um desses pontos tornam-se, portanto, para nós práticas no momento em que as coisas acontecem. É isso, acho que dá para olhar. Muito bem. Que horas são, né? Para não me perder. Só para eu ter aqui uma ideia. Vamos falar de tipo aqui. Quantos uns tem aqui? Tem algum? 2. Tem um monte de 2. 3. 4. Legal. 5. Legal. 6. 7. Esqueci. 8. 9. Legal. Era mais para ter uma ideia de qual deles, né? Eu tenho que escolher um para fazer essa experiência. Acho que a gente tem 9, a gente tem 2. Vocês ficaram com medo de vir. Não, eu faço de tudo para que não tenham medo, só porque a gente mexe com essas coisas invisíveis. Mas não tem jeito, né? O medo é uma projeção, ele está dentro de mim, não está naquilo que está fora de mim. Mas quando o chamado vier, a coragem vem. Eu respondo a coragem. Não sei, mas eu vou convidar vocês para fazerem algumas respirações profundas, fecharem os olhos. Vamos ver o que vai vir aqui para a gente. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai olhar é isso, fechando os olhos um pouquinho. Não preciso mergulhar tão fundo, porque a gente vai olhar para uma coisa mais do dia a dia. Isso. Quais os momentos na sua vida que você não se sente amado? Como é o teu corpo no momento, seja qual ele for? Há momentos em nossa vida que a gente acredita que o que nós somos não é suficiente, que eu preciso de alguma forma agradar um pouquinho, ou me adaptar um pouquinho,
para que eu tenha direito de ser visto ou amado. Todos nós temos isso. E eu te convido aí, com os olhos fechados ou abertos, a voltar numa cena, uma situação que pode ter acontecido há pouco, há muito tempo atrás ou agora, com alguém, exatamente alguém da sua vida hoje, que você não consegue ser 100% genuíno ainda, não consegue colocar todos os limites. Uma cena onde você acaba agradando um pouquinho demais e deixando alguma parte sua para trás. Deixa essa cena vir aí na tua mente. Que pessoa que é essa? Percebe o exato momento que você muda, que na presença dela, o que acontece com o seu corpo nesse momento? O que acontece quando você sente que precisa agradar? Talvez alguma coisa aconteça no seu rosto. Pode ser que um sorriso surja aí. Pode ser que você olhe com um olhar um pouquinho mais sedutor. Ou o que acontece no tom da sua voz quando isso precisa acontecer? Então, escaneando o teu corpo, o que acontece com as tuas mãos e braços? O que elas têm vontade de fazer nesse momento? Estender a mão, talvez? O que é? O que acontece com a barriga, com as pernas? Então, presta bem atenção. E agora, na minha contagem de 1 a 10, eu vou pedir para você deixar exagerar no teu corpo o que acontece aí. Se é um sorriso que vem, deixa ele aumentar. Se é um olhar, deixa ele aumentar. Se a mão quer fazer alguma coisa. Eu vou aumentando essas sensações. Olhando para essa pessoa. 1, 2, 3, 4. Percebe o que acontece aí? 5. Você está precisando agradar mais e mais. 6, 7, talvez 8. O que começa a acontecer na tua mente aí? Talvez pensamentos do eu consigo te ajudar, eu posso, olha que legal isso que você está fazendo. O que você fala aí? Como é que você faz? Que frases vêm aí na sua cabeça para que aquela pessoa se sinta lisonjeada com a sua fala? Conta aí bem exatamente qual é a frase principal que vem. Você está bonito, você é incrível, eu te amo. Qual é a frase que vem aí nessa pessoa, nesse momento? E percebe o que acontece quando, de repente, essa mesma pessoa, ela não está respondendo. Parece que ela não está se conectando tanto com você. Ela está indo embora mesmo assim. O que mais você faz? 8, 9, deixa no máximo 10. Isso. E agora, presta bem atenção, não precisa se jogar nisso, apenas olha de fora. E eu te pergunto, o que está acontecendo nos teus pensamentos aí nessa cena? O que você tem vontade de falar? Que pensamento que vem? A voz interna aí dentro fala o que para você? Tira uma foto dessa voz interna. O que está acontecendo aí no teu coração? Como ele está? Ele está aberto, ele está fechado, o peito está para frente, para trás. O que está acontecendo aí? E o que está acontecendo? Em que lugar do corpo está isso? Qual é a sensação de estar assim? Principalmente, aonde está a sensação exatamente nesse momento? No braço, na perna, no corpo, no ombro? Dá um nome exato para ela. Isso. Muito bem. Tira uma foto disso que está aí e eu te pergunto, se você precisar reconhecer amanhã o momento onde isso acontecer,
Como você vai fazer para saber? Qual situação hoje faz você entrar nesse lugar? É quando você fala algo para aquela pessoa, ela vai embora? Quando ela vira o rosto? Quando não? O que é? Qual é o gatilho que faz você entrar aqui? Talvez você queira até ver algumas cenas aí dentro, onde você fez a mesma coisa. Repetiu essa mesma coisa. E na semana que vem, ou na outra, ou quando isso for acontecer, o que é que você vai ter que prestar atenção, que você sabe que se isso acontecer, você vai se envenenar por esse orgulho de não precisar, de saber, por esse eu sei a resposta, por essa arrogância de quase de dizer assim, não preciso mais do seu amor, toma aqui o meu. Por esse desespero de achar que precisa se conquistar aquele amor, porque ele não está aqui para você. Por esse medo de que ele vai embora, de que ela vai embora. Presta bem atenção. E se você tiver que na próxima semana perceber exatamente o momento que isso acontece, tira uma foto de qual é o gatilho que faz isso. É um olhar? É uma fala? Ou é uma sensação? Ou um pensamento? E percebe como entra o teu corpo. Então agora, coloca nesse corpo que está travado algumas respirações bem longas. Aí mesmo, nessa cena. Com muita consciência, mantenha a cena aí, com muita consciência, e vá percebendo como basta uma respiração larga, na hora certa, e alguma coisa muda aí dentro. Alguma coisa muda e a tua mente começa a se abrir para outras coisas para pensar. Alguma coisa muda no corpo físico, na respiração, e você abre uma janela de oportunidade para mergulhar num outro lugar. Então eu te convido agora a fazer algumas respirações bem profundas, trazendo, alargando. Cada respiração vai soltando aquilo que estava preso, cada respiração vai abrindo os lugares que estavam contraídos, cada respiração vai mudando aquele pensamento que estava preso aí dentro, e vai entrando lá dentro do teu coração, atingindo a primeira camada, um dedo para dentro do peito, tocando ali e se preparando para, na contagem de 10 a 0, mergulhar lá no fundo do coração. Você não precisa sair de onde você está, você só vai deixar a respiração maior e vai soltar o que estava aprendendo e vai permitir mergulhar lá no centro do coração. 2, 3 dedos para dentro do peito, naquele lugar no centro do peito, onde parece que abre um universo, até você chegar lá. Eu não sei como, mas ao longo desta contagem, você pode mudar a tua respiração, deixar talvez o coração se tornar mais suave, e ir mergulhando em direção a um lugar lá no fundo, aonde reside o amor mais incondicional que você já sentiu em toda a sua vida. Mergulhando em 10, 9,
Vá sentindo a energia no peito, se aproximando da periferia do peito, da parte da frente do peito. Que cor ela tem? Que sensação ela tem? 8, 7, vai entrando dentro do coração, lá no fundo. 6, abrindo, soltando, entrando ainda mais fundo. Isso. Muito bem. 5, 4. E percebe que você começa a tocar um lugar lá no centro do coração, onde só de se aproximar, parece que tudo fica mais doce. E é como se uma doçura começasse a subir pelo peito, atingisse a garganta e fosse tornando as suas palavras mais suaves. Ela atinge os olhos, mesmo com os olhos fechados, que vão se cobrindo de uma camada de lágrima. Ela solta os ombros e a partir daí ela começa a irradiar para o ombro direito, para o ombro esquerdo, para cima, para baixo do plexo solar, para as costas, e você vai soltando cada músculo que precisa para permitir que ao tocar no ponto zero, como quem joga uma pedrinha no centro do lago parado, no alto das montanhas, e dali ondas e ondas e ondas vão se abrindo. Você se prepara agora para nessa última contagem tocar o ponto daquele amor incondicional, o quartzo rosa, lá no fundo. E o teu trabalho vai ser continuar no teu corpo, mexendo, manipulando energia, mexendo nos teus músculos, permitindo a respiração e adequando o teu corpo físico, o peito e a energia para permitir que isso se expanda e vá alterando o ombro, o pescoço, às vezes entrando no centro da garganta, precisando de água, respirar. Vai bater em algum lugar lá nas costas, você solta a musculatura que precisa, ancora nas suas pernas, se preparando para mergulhar. E ao mesmo tempo, onde você se prepara para nesses últimos pontos da contagem, tocar um lugar tão fundo no coração, que quase que num passe de mágica, o campo ao redor de toda esta sala se modifica, e até mesmo o perfume de flores e rosas, e até mesmo com muita reverência, nós damos licença e permissão aos seres e essas presenças que vêm às vezes de lugares muito distantes e que quando o nosso coração acessa essa qualidade, vêm pelo alto e chegam até esta sala, uma presença de energia feminina, doce, como uma mãe cuidadora, como o manto de Maria, como o conim, como a flor de lótus. Mergulhando neste espaço, estando atento a quais imagens vêm na tua mente, sensações e sentimentos em 3, 2, 1. Lembrando a cada nota desta música, continue fazendo o seu trabalho aí dentro, na sua energia, na sua respiração, nos seus músculos, para que esse amor incondicional, esse amor que se reverencia diante de tanto amor ao redor, que se torna humilde no sentido que reconhece a presença de um amor tão gigantesco ao nosso redor, que me caberia colocar-me no meu tamanho, do meu pequeno coração, mas ainda assim me sentindo tão preenchido e abençoado. Na contagem de 3,
2. Então, mantendo estas sensações, eu te pergunto, como é a sensação do seu corpo agora? Aonde que está essa sensação? E quando você compara com aquela primeira, o que é diferente? Como você pode fazer para trazer essa sensação no momento exato que você precisar dela? Como você pode fazer para trazer isso? Ensina para você mesmo. Qual o primeiro passo? O que você cria primeiro? E eu convido, então, aos poucos, assim que você já tiver visto, ouvido e sentido, aos poucos ir fazendo uma ponte com o mundo externo, lembrando de manter o que você está sentindo. Como você faz isso? Praticando manter as sensações que querem mudar de lugar, que querem ir para um padrão antigo. Deixa elas aí, constrói elas de novo, reconstrói elas de novo, reconstrói esse sentimento, esse olhar. E mesmo ao abrir os olhos para a gente conversar, chegando aqui no nosso encerramento já, a gente mantém aí dentro. E você vai percebendo que você consegue praticar manter isso. Porque o natural é fugir, ir embora. Mas que você pode se tornar uma prática. Que você pode transformar a vida humana, material, o dia a dia, em uma prática espiritual. Que você não precisa, obviamente você pode, é muito bem-vindo ter os seus retiros, momentos, mas que a vida diária já te fornece o que você precisa para ser prática espiritual, treinamento, e é nela que você faz o seu trabalho. Os programas, os treinamentos, os cursos, são os lugares onde você pega uma ferramenta, mas a prática e a transformação, a vida já te deu de presente. O teu trabalho, a tua profissão, a tua família, tuas contas, teus boletos, tuas bênçãos. É aí que, num estado de observação, eu vou prestando atenção e praticando. Agora imagine você passar um bom tempo em cada um desses pontos, entendendo exatamente como ele te envenena, em quais situações e qual é a sensação. A ponto de, antes de uma ira te virar uma reação, você já sabe que é o estômago que aperta e que algo muda no gosto que tem na boca, que fica mais amargo e que tensiona as costas e os ombros. E naquele momento, você entra com a sua prática de serenidade, porque você também treinou e sabe exatamente como produzir aquilo. Você pode levar, né? Como eu disse para o pessoal na jornada, às vezes, se o veneno te pega completamente, você não muda assim. Mas você pode pelo menos parar ele. Mas aí você arruma um tempinho, meia hora depois, se fecha numa sala, 5 minutos, você coloca a qualidade da serenidade de volta. Dá trabalho? Um pouco. Dentro da minha crença, essa é uma das razões pelas quais a gente vive. Nós que somos, né, aqueles que fazem da sua existência uma prática contínua, né, de aprimoramento, de alquimia pessoal, da mente, do espírito e do corpo. Então, de alguma maneira, gente, eu sei que é uma prática bem simples aqui, de certa forma, né, um pedacinho de alguma coisa, mas a ideia justamente desse momento é dizer que esse instrumento é um instrumento lá no fundo. É claro que há vários níveis de consciência
nos quais a gente pode aplicar esse instrumento para que ele torne aquilo mais consciente. Aqui a gente está falando de práticas que não são para todo mundo. Não é todo mundo que tem paciência, isso cansa. São algumas pessoas que têm esse tipo de chamado, que é um chamado espiritual, de transmutação. Outras pessoas vão ter um chamado de aumento da consciência, por exemplo, né, dos seus comportamentos, das suas ações, e isso é maravilhoso também. Só que mesmo assim, seja qual for a oitava, né, que eu vou trabalhar, é um instrumento contínuo e diário. É um espelho contínuo e diário. Mesmo que eu esteja trabalhando no nível de comportamento, feedback de comportamento, é um instrumento no qual todo dia eu vou aprender a identificar aquilo que ele está me mostrando, vou reconhecer aquilo como algo automático e vou aplicar alguma coisa em cima. Um novo comportamento, uma nova emoção, um novo sentimento. É para isso que serve a Enneagrama. Não é para você ser o tipo, ser o I, é para transformar isso. O mapa não é para que você fique preso nele. E aí, de certa forma, o que a gente tem experimentado com pessoas que estão aí há alguns anos é mudanças que até a própria teoria fala que não eram possíveis. Por não acreditar que era impossível, foi lá e fez. E mudanças reais, não são momentos, são alterações mesmo, a ponto de mudar uma coisa. E aí é uma coisa que eu chamo bastante atenção, né? Eu não trabalho só com Enneagrama, uma das minhas especialidades, se não a maior, são transições de morte e identidade, são mortes do eu anterior para nascimentos de eu de um próximo momento, né? Que é hoje o nosso método da expansão existencial. E uma das coisas que a gente sabe é que aquilo que eu me identifico gera uma referência na minha psique que pode me aprisionar. Então, até usando uma palavra do Rance, isso é muito importante, eu concordo com ele, embora ele tenha uma visão um pouco diferente, de que saber o tipo é maravilhoso e não tem importância nenhuma. Ao mesmo tempo. Focar você numa coisa que mais te sequestra para te dar uma luz mais rápida é maravilhoso. Em algum momento te limita. Porque quando as outras questões da sua existência começam a se mostrar, você começa a tentar encaixar elas no quadrado velho. E às vezes elas não têm absolutamente nada a ver com o quadrado velho. Cada um dos 9 raios tem uma dinâmica própria. E você pode trabalhar igualzinho os outros, em cada um dos pontos. Além disso, quando eu digo, eu sou um 7, eu atrelo os verbos ser, que é nível de identidade, a uma figura que eu tenho sobre o que é ser aquilo. E aí eu vou lá e as pessoas vêm para o Nicolai. Nossa, Nicolai, parece que você é tão tranquilo. Que estranho, né? E eu fico me perguntando, aí eu tenho que voltar na memória e falar, por que é estranho? Porque na referência mental dessa pessoa, isso não deveria ser assim, entendi. Eu tenho que lembrar, porque engraçado, na minha é diferente. Na minha, a energia 7 é a energia da presença, da profundidade do coração, do cardíaco, da alegria incondicional, daquela coisa. E quando se distorce e cai em medo, realmente ela faz aquelas coisas todas lá. Mas isso é o que ela é. Né? Se eu tiver que criar uma identificação, que você crie no estado mais saudável possível. E considere todos os outros como distorções. Se tiver que criar uma identificação. Porque isso vai te dar permissão. E aí você vê, né? O Enneagrama das personalidades nasce nos níveis patológicos da consciência. Ele nasce com caráter e neurose. Ele nasce na patologia. Ali é tão fixado que é muito fácil prever o que alguém vai pensar, fazer, sentir. E realmente não tem muito o que se preocupar. Isso aqui já é suficiente para você. O nível, quando as outras escolas vieram, a Helen Palmer, a turma toda, posiciona-se a identidade no centro e fala, isso aqui é o normal.
existe uma coisa chamada essência, que um dia você pega lá, não esquenta não, daqui a pouco você volta. Tá? E aí um dia que o Nicolai está quieto, alguém vai falar, isso não é você. Se eu falo isso para mim mesmo, eu mesmo vou me estranhar e dar um comando para a minha psique, para eu voltar para a referência. E aí tem muitos anos que a gente, na identificação, a gente coloca desde o primeiro enneagrama, no primeiro minuto, a gente identifica a pessoa, porque tem que identificar um pouco, com o que é um 8. O coração mais suave, mais doce do enneagrama. Tão suave e tão doce que acaba experimentando ao longo do tempo um mundo violento demais, que por ser muito sensível, se machuca e acaba com medo de repetir essa violência, se endurecendo e se apresenta no mundo desta forma, às vezes tão forte que nem se lembra mais como uma coisa era. Mas quem você é? Você é a pessoa do coração mais doce de todas. É assim que a gente fala. Não é você vai atingir a essência lá. Não. Você já é isso aqui agora, já. Não é para Deus, não é você já é. E a pessoa, ao acreditar e identificar-se com isso, ela dá permissão para abrir os caminhos dentro dela e atingir esses lugares de forma mais fácil. Claro que ela vai continuar sendo sequestrada pelos padrões dela, mas quando ela for sequestrada, ela vai entender, ó, eu aqui me endurecendo de novo. Mas isso não sou quem eu sou. Nossa, eu estou endurecido faz 1 ano, hein? Atropelei os outros. Mas meu coração não é assim. Aí eu respiro e falo, voltei para o meu normal, que é essa doçura. Só que para você falar e ensinar isso, você vai ter que ter curado as 9 visões dentro de você. Porque você tem referência. E para curar as 9 visões, você vai ter que curar essas 9 histórias dentro de você primeiro. Levou uns anos para eu olhar para todos os 8, dar um exemplo, e só enxergar a doçura. Eu tive que olhar para a minha parte, que foi violentada, que se endureceu e que objetificou. E quando eu a aceitei e ela pôde existir em mim, aí eu consegui olhar para você dessa forma. Então, assim para terminar, o Elias já veio aqui, eu só vou passar algumas coisinhas rapidinho, que a gente possa, enfim, o que eu fiz aqui hoje não era nada do que eu tinha planejado, mas que possa ser útil de alguma forma. Normal, é difícil trabalhar com tão pouco tempo, mas vamos lá. Só algumas coisas aqui rápidas, gente. Depois, se vocês quiserem a apresentação, se não quiserem, tudo bem, mas se quiser, pedir para a Naira, a gente dá um jeito de passar, tá? São coisas normais. Mas eu tenho uma coisa muito mais legal para passar para quem estava aqui. Bem mais legal. E aí, Naira, é só para quem estava aqui, tá? A gente vai mudar aquele negócio lá, não vou pôr no Mindchat, não. É só para quem estava aqui. Muito bem. A gente, dentro da jornada, a gente passou muito essa observação de identificar o veneno. É o momento que eu fui sequestrado, seja pela ira, seja pelo orgulho, seja pela gula. A gente observa ele, vejo como ele me afeta nos centros, o que ele me faz fazer. Mesma coisa para essa medicina, né? Que eu estou chamando de medicina porque ela pode ser aplicada, né? A virtude como uma medicina que é criada. E, enfim. Lá no final eu programo a tua identidade na medicina, ou seja, quando você está no teu melhor, eu aproveito aquele momento para colocar mais e mais no teu senso de quem eu sou, porque eu quero deixar essa vibração na tua identidade, porque se você mantém essa vibração na sua identidade, toda a tua frequência vai tender a se manter nesse lugar. Você alterna todo o campo, você começa colocar algo na identidade é muito legal. A gente faz isso com os 9 pontos, os 9 raios, né? Aqui são alguns dos nossos momentos que a gente está acostumado a trabalhar. Semana que vem a gente tem programa, o último do ano, que é a expansão. Os 9 raios o ano que vem estão aí. O ano que vem a gente vai fazer uma turma de 9 raios e uma cura dos instintos só. Eu só faço 2, 3 por ano, enneagrama, tá, gente? Não faço mais do que isso.
talvez tenha alguma coisa de liderança, que são a semana inteira na formação. A gente faz lá uma em Portugal, vou fazer 9 raios no Egito, agora em fevereiro. Primeira turma full em inglês, né? Aqui algumas coisas, trouxe aqui, né, a gente lá no Egito, apresentando na IA. Eu tenho sido convidado a apresentar, ensinar o trabalho de energia sobre a mandala em diversos países, né? Já são 15 anos montando isso, e aí tem um pouco disso. Hoje eu optei por não fazer o trabalho que eu sempre faço, porque é mostrar que esse trabalho também não precisa disso, né? Essa frequência, ela também está dentro de você. Você pode carregar o tapete aí dentro de você. E aí é quando você carrega ele como holograma. Finalizando. Aqui é lá nos Estados Unidos também, uma galera em São Francisco, uma turma grande querendo aprender, na Califórnia. Eles estão muito abertos, estão se abrindo bastante para essa forma de trabalho agora lá. E como a gente faz há muito tempo, eles estão chamando, né? Falando, antes vocês eram doidos, agora a gente quer aprender com vocês. E claro que a gente foi melhorando, a gente era doido mesmo, né? Aqui é um pouco do trabalho que a gente ficou 30 dias lá, né? Aprendendo lá junto com a turma. Foram 30 professoras de Enneagrama fazendo esses trabalhos. Aqui eu peguei essa foto, é um lugar muito interessante do Templo de Horus. Ali eu cortei a foto, mas tem 9 entidades, né? E ali em cima você vai ter Horus, cavalgando 7, né? Que são os instintos, de certa forma, né? Horus cavalgando 7, o animal, o bicho, com a lança, mas sem matá-lo jamais, né? Só fazendo o trabalho. A gente tem masculino, feminino. A gente foi fazendo esses trabalhos alquímicos ao longo do tempo. Acho que vocês já são graduados, mas a maioria acho que conhece o aplicativo, se quiser indicar. Ficou muito legal. A nossa plataforma ficou incrível, tá, gente? Tem mais de 250 horas de programas lá. E vai entrar mais coisa lá, mas eu não vou colocar aqui para vocês. Essa foi a jornada que eu fiz com a turma. Ela foi 9 semanas e não era só... A gente chamou de... o que a gente chama de GFO, uma jornada orientada. No final eu abri a câmera e lidava com um por um, né? No meu coração, como que eu faço? Eu orientava um por um para praticar a semana e depois corrigia. Então, e nós gravamos todas essas induções, inclusive os áudios, as medicinas, né? Isso foi uma jornada que custou R$2.500 e que a gente gravou e que a gente queria dar de presente para vocês que estão aqui, tá? Presente. Em agradecimento a vocês estarem aqui com a gente. É só dar um alô aí com a Naira, ela vai liberar. Ela vai liberar por um ano aí para vocês. Cada uma desses módulos, eles têm uma explicação mais profunda sobre a dinâmica, eles têm o veneno, a medicina, as perguntas, os áudios de veneno, de medicina. Então, dá uma brincadeira bem legal para quem quiser brincar. Tá bom? É isso, gente. O resto, acho que já está aí na mão. Tá bom? Então, um beijo para todos e gratidão. Uma foto.